Queridos, a paz do Senhor para todos. Desejo uma ótima tarde. Como nós não estamos tendo cultos nas igrejas por um período de tempo, eu creio que é um período pouco, em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra para os irmãos em nome do Senhor. Amém? Por favor, se você puder, os irmãos que estiverem igual eu em casa, de castigo por um pouco de tempo, abra a Bíblia no livro Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, vamos ler o versículo 1 até o 4 em nome de Jesus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo de 1 ao 4 em nome de Jesus. Os irmãos que puderem, compartilhem para que mais pessoas venham estar sendo abençoadas por essa mensagem da palavra do Senhor. Amém? O título é assim: os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E, pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede o sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão a de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém? Até aparecer mais pessoas diante da mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração, eu vou ler mais uma vez em nome de Jesus. Nós estamos com tempo mesmo, vamos aproveitar e vamos fazer um culto ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, você pode compartilhar esse vídeo. Vou ler mais uma vez em nome de Jesus. E aproximando-se, Mateus capítulo 16, versículo de 1 ao 4. Amém? Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse o sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Louvado seja o nome do Senhor. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão a de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Irmã Cristiane Silva, Pai do Senhor, Deus abençoe e compartilhe esse vídeo em nome do Senhor. Amém? Queridos, isso aqui me chamou muita atenção. Nós estávamos em uma pequena reunião entre família, e aí nós resolvemos pregar a palavra do Senhor, louvar o Senhor com os hinos, e dentro desse período de adoração a Deus na casa da minha sogra, um jovem lá, que é o Lucas, né? Talvez ele está até nos vendo também, ele sentiu no coração de ler um versículo. Quando ele leu esse versículo para nós, encheu o meu coração de ânimo também para transmitir para a igreja a importância deste versículo. Porque no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, o versículo de 1 ao 4, a Bíblia vai dizer que os fariseus e os saduceus, e aqui espiritualmente nós podemos comparar os fariseus e os saduceus com todos aqueles que não dão crédito a Deus, com todos aqueles que são talvez exageradamente religiosos, mas não têm uma comunhão com o próprio Jesus. E tentam de tudo que é maneira tentar Jesus, provocar Jesus, fazer o que o mundo está fazendo. E muitos, até mesmo dentro das próprias igrejas, têm permitido fazer a consciência da sua carne sendo ativada e não o Espírito Santo. Eu observo a palavra do Senhor tanto para pessoas do mundo, a qual não aceitaram Jesus ainda, como também aquelas pessoas que são cegas, religiosos,
mas não tem uma visão espiritual de quem é Jesus, a intimidade com Deus, o amor a Deus, buscar primeiro o reino de Deus, e tem buscado primeiro os seus próprios ideais. Amém? Paz do Senhor, meu irmão. Então eu observo claramente que esses aí tentaram Jesus. Quando eu observo que os fariseus e os saduceus tentaram Jesus, eu observo o mundo também tentando. Quando eu vejo, por exemplo, o império de Satanás, um dos impérios visível aos nossos olhos, a Rede Globo de televisão, tentando ofuscar os projetos da família a qual Deus projetou, blasfemando contra Jesus Cristo, destruindo de tudo que é maneira os ideais, tentando atingir as autoridades policiais, etc, disturbando os conceitos e os parâmetros da Bíblia Sagrada, que é homem com a mulher e filhos. Então, quando eu vejo tudo, essas afrontas da Rede Globo, as afrontas de outros canais da televisão, e milhares de pessoas sendo cegas e escravas das redes de televisão com canais demoníacos, eu percebo que eles estão tentando Jesus, querendo de alguma maneira mostrar que eles conseguem fazer algo, que eles são os poderosos, que eles conseguem tentar destruir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é irrevogável. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela transforma a vida, liberta pessoas. Por mais que tenha um império igual ao porte de alguns de algum canal de televisão, etc. Não tem como mudar a Bíblia Sagrada de milhares de pessoas morreram por amor, e a Deus essa reforma. Tudo pode passar. O homem pode mudar. As pessoas podem não querer ouvir. Muitos podem querer seguir a doutrina de Balaão. Mas a palavra do Senhor, ela vai continuar sendo viva, vai continuar sendo eficaz. E ninguém consegue tentar Deus. Eles acham porque estão falando do nome de Deus no carnaval, vestindo homossexual, vestindo lésbica, para tentar atingir o evangelho. Isso não atinge o evangelho. Não. Ninguém consegue atingir o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer muito mais do que o homem pode fazer. Então eu observo claramente muitas pessoas achando que está tentando a Deus. Muitos, até mesmo cristãos, vestindo capas de ovelhas, mas são lobos, achando que é da forma que eles querem. Não é da forma que eles querem, é da forma que o Espírito Santo conduz a amada igreja. E ai daqueles que têm vestido de capa de ovelha, mas são lobos. Observe que a palavra do Senhor, os fariseus e os saduceus tentaram Jesus e eles pediram um sinal. Tem muitas pessoas que querem muito de Deus, mas não querem fazer nada para Deus. Como nós vamos pedir sinais a Deus? Como? Se de contrapartida nós não buscamos a Deus, não fazemos a sua obra e queremos orar para Ele ouvir aquilo que nós queremos. Não. Tentaram Jesus. E Jesus, ele olha para os fariseus e saduceus e falou: vocês querem um sinal? Vocês conseguem olhar se vai chover, se não vai chover, se o tempo está bom, e etc, e etc, etc, etc. Vocês olham, conseguem. Vocês estudam, conseguem. Mas quando chega no momento de vocês me reconhecer como seu Deus, como seu Senhor, vocês ficam cegos. Vocês são hipócritas. Sabe por que Jesus estava falando isso, meus queridos? Pai do Senhor, pastor João Carlos. Sabe por quê? É porque Jesus, a palavra de Deus é vida. Tudo que Jesus prega é vida. Vida é transformação, é edificação, é fortalecimento. E muitos ainda querem sinais. Eu quero sinais, Deus. Ai, não, será que o Senhor realmente existe? Aparece na minha frente,
deixa eu colocar a mão nos furos da sua mão, deixa eu te enxergar, e etc. É por isso que quando o Senhor me faz eu lembrar desse texto, de Mateus capítulo 16, de 1 ao 4, dos fariseus e dos saduceus, o Espírito Santo me leva também lá em Números, se não me engano, capítulo 22, a história do profeta Balaão. Muitas pessoas, queridos, é profeta de Deus, tem o chamado de Deus, mas querem fazer conforme o seu querer. Não é conforme o seu querer. Porque conforme o seu querer, a Bíblia vai falar que você não vai conseguir nem enxergar o anjo que está com a espada desembainhada para te matar se você desobedecer. E ai, se Deus não permitisse aquela jumenta parar, se aquele cidadão, aquele profeta Balaão atravessasse aquele anjo, se Deus não ia matar ele. Então, Deus permitiu ainda que aquela jumenta salvasse a vida dele. Mas eu vejo que os fariseus e os saduceus se comparam também, lá em Números capítulo 22, com o profeta Balaão. Por quê? Porque muitas pessoas querem sinais de Deus. Eu preciso da igreja somente com a porta aberta, eu preciso disso, daquilo. Mas a Bíblia diz que as minhas palavras não vai passar. A palavra de Deus não vai passar. Nós temos que ter uma comunhão com Deus dentro de casa, fora de casa. É por isso que tem que ter homens de Deus pregando a verdade, mulheres de Deus pregando a verdade. Porque um crente raso, ele não suporta as crises existenciais. Não vai conseguir suportar, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz claramente que tudo pode passar, mas as minhas palavras não vai passar. Nós temos vários relatos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que foram até perseguidos e não largaram o chamado de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo. Tem tudo. Hoje a gente observa cada heresias, blasfêmias contra o Espírito Santo em igrejas lotadas. Igrejas lotadas. Então não é somente uma igreja lotada. Não é somente uma igreja lotada. Só um momento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus. Não é somente uma igreja lotada. É pessoas que, independente do número de pessoas no templo, estão lá para buscar a Deus, para ter intimidade com Deus. Eu não estou dizendo pessoas que estão começando agora, tá bom? Pessoas que estão começando agora tem que ter um trabalho maior, tem que ter uma oração mais profunda com as pessoas, tem que pregar a sã doutrina, aleluia, no coração delas, orar por elas, ligar para elas, ir na casa delas. Não, mas eu estou falando de crentes antigos, pessoas antigas. Eu vejo nos vídeos ao vivo aí, pessoas se gladiando uma com a outra e não para, não vai parar, porque nós estamos no final dos tempos. Homens de Deus, mulheres de Deus, um querendo, no ditado popular dos mineiros, descer a lenha no outro. E a palavra de Deus? E o amor ao próximo? Em vez de vocês brigar um com o outro, quem está certo, quem está errado, cultua o Senhor, prega a palavra, seja a boca de Deus. Eu costumo dizer que todos nós que temos o chamado de Deus, que prega bonito, que louva bonito e etc, que Deus usa bonito, se for ganhar os de fora, meu irmão, imagina, você com esse dom que você tem, com essa autoridade que você tem, você usar lá fora, o problema é o que? Sabe o que é? Que nós estamos acostumados errado. É por isso que Deus permite essas pandemias. É lógico que é por causa do pecado da humanidade. É lógico que é por causa da soberba do coração do homem. É lógico. Mas Deus permite isso também para que nós saia do costume, saia da merminice. Ah não, Diácono Paulo, eu quero aqui uma cama boa,
com um edredom, deitado aqui na igreja quietinho, aqui é mais gostoso, lá fora é doído, lá fora é árduo, e etc, e pessoas estão morrendo. Deus vai e permite pandemias para que nós venhamos perceber que Deus quer nos usar fora da igreja, que Deus quer nos usar com talentos, com dons sobrenaturais fora da igreja. Desperta a igreja para encontrar com o Senhor Deus. Desperta. Eu percebo claramente pessoas que não conseguem lembrar das histórias primitivas, a qual homens de Deus correram para os montes, correram para as cavernas, fez cultos subterrâneos para clamar a Deus. Agora, só porque saiu da igreja um pouquinho, acha que nós estamos covardes. Não, irmão, não é covarde. Ou você é inteligente ou você não é inteligente. Eu posso adorar a Deus. Agora eu digo para vocês, se eu não pudesse ter essa liberdade de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor com a minha esposa, de louvar o Senhor na minha casa, ou ir lá na minha sogra, ou ir na casa de um irmão, qualquer um que está me vendo aqui me chamar, Diácono Paulo, vem aqui, vamos fazer uma oração, vamos louvar um hino. Eu vou, porque eu não estou travado somente em quatro paredes. E o meu conselho para você, por favor, não seja assim, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, Jesus ele olha para os fariseus e saduceus e fala assim: vocês conseguem discernir os tempos? Olha, tá meio ventando, tá meio fechando o tempo, vai chover, olha. Ah, não, tá meio, o sol se pondo, vai esquentar, vai estar tudo normal hoje. Mas você não consegue ver os sinais. Esse é o nosso problema nos últimos dias. Nós queremos colocar a culpa em A, em B e em C. Eu fiz um estudo do Apocalipse 6 meses na nossa igreja. Irmãos, tudo está se cumprindo. Parece que foi um preparo que Deus colocou no meu coração para falar para a igreja, para acontecer isso agora. Tudo está cumprindo claramente. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que só dizer assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o seu tempo, que o meu tempo não venha ser perdido, por favor. Diáconos, presbíteros, pastores, irmãos e irmãs, membros do corpo de Cristo, o seu tempo não pode ser perdido. Você tem que estar preparado e vendo os sinais e falando assim: Jesus está às portas. Jesus vai buscar a igreja. Nós não temos que acostumar com esse tempo. Tudo está bom. Deus vai permitir uma pandemia para provar que nosso descanso não é aqui. E se um de nós, Deus nos livre e guarde, pegar esse vírus, a nossa vida tem que estar em comunhão com Deus para a gente ir para o céu. Que o nosso descanso não é aqui. E aqueles que brincam com Deus, que faz apologias, que blasfema contra o Espírito Santo, que mata, rouba, prostitui, mesmo com essas pandemias, que faz tudo bagunçado, que vai continuando pecando, que vai continuando não tendo nenhum pingo de amor ao próximo, odiando os cristãos, eles estão totalmente cegos. Eles ainda não conseguem ver que Jesus está assim, estou à porta, eu vou entrar, vou buscar a minha noiva, vou buscar a minha igreja. Não consegue. Mas eu e você que servimos a Deus, temos que saber, Ele vem realmente. Palavra de Deus que 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, pregada, estamos vendo, Jesus está às portas mesmo. Olha o que a Bíblia diz: eu não vou dar sinal para vocês. Mateus capítulo 16, o versículo 4. Não vou dar sinal para vocês. Por que, Diácono Paulo? Porque a Bíblia diz: uma geração má, adúltera, pede um sinal. Se Jesus há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, ele olhou para aquela geração de saduceus e fariseus e disse assim: geração má, adúltera, bando de religiosos, bando de hipócritas, má, adúltera. O que ele vai dizer para a geração de hoje?
Responde. Em 2020. Se antes, 2000 anos atrás, as pessoas queriam sinais de Deus e não estavam enxergando o próprio Deus. Que existe, qual que é melhor? Os sinais ou a presença de Deus? A presença de Deus estava com eles. E eles estavam rejeitando a presença de Deus. Rejeitando. Então, qual que é melhor? A presença de Deus, irmãos, respondem. A presença de Deus ou sinais. Porque enquanto você continuar pedindo sinal e não reverenciar, e não amar, e não temer, e não adorar a presença santa de Deus, ele vai olhar você como uma pessoa do mundo, uma geração má, adúltera, e não vai te dar o que você pede. O que o Senhor quer que você se alegre em ter é o maior sinal da presença dele aqui dentro, ardendo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas para tanto, você que é sacerdote de Deus, o povo adquirido, tem que sempre botar uma lenha. Tem que sempre orar, jejuar, ler a palavra, buscar ter comunhão com o próximo. Amém? Então, uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas eu não vou dar nenhum sinal a não ser de quem? De Jonas. Sabe por quê, queridos? Agora, se vocês acharem que a palavra estreitou, vai estreitar mais. Porque o Senhor, ele olha para os fariseus, olha para os saduceus, ele diz uma geração má, adúltera, mas isso me chama mais atenção no versículo 4 do capítulo 16. Ele olha assim: eu não vou dar nenhum sinal a não ser do profeta Jonas. O que Jonas foi fazer em Nínive? Pregar o arrependimento. Convertei-vos. Se prepara, converta, toma posição, toma vergonha. Seja crente de verdade. Estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. Você não vai subir se você não estiver preparado. Busque isso. Abraça o seu irmão para você ter força. Ore mais. Nós não somos fortes, somos fortes com Jesus. Tem uma posição honesta diante de Deus. Tem uma comunhão honesta diante do Senhor. O sinal que eu posso vos dar, diz Jesus, é o mesmo sinal que Jonas profetizou. Porque nós estamos em um tempo de Nínive. Nós estamos em um tempo de Sodoma e Gomorra. Nós estamos em um tempo de geração perdida. Ai de nós, Deus. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus. Geração podre de pecado, má. É só você olhar a televisão. Antigamente, quando eu era pequeno, eu assistia um filme, era 10, 11 horas da noite, falava assim, ó, antes de começar o filme, tinha um texto falando assim, ó, proibidos para menores de 18 anos. O filme não tinha nada demais, mas só de ter violência, proibido para menores de 18 anos. Hoje, 2 horas da tarde, já está passando um monte de besteira, maldades, pecado. E a sua criança, os seus filhos estão lá, ó, vendo. Certa feita eu fui pregar em um local, e eu sempre pregava lá. Quando eu comecei a pregar lá, tinha uma criancinha, um bebezinho, com o celular desse tamanho assim, ó, e jogando um joguinho alto, me atrapalhando a pregar. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. E o pai dessa criança é pastor. Eu falei, misericórdia, Deus, como é que pode isso? Tá me atrapalhando até pregar. Como é que a pessoa coloca a criança para ficar na porcaria de celular e não prestar atenção na palavra, ou ter um ensinamento diferenciado? Tá bom. 4 anos depois eu fui pregar na mesma igreja. O pastor foi falar de tecnologia, que é do diabo, não sei o que, não sei o que. Quem estava do meu lado? A criança que era bebê, de uns 4 anos de idade, deitada e mexendo no celular, jogando de novo. Tinha acabado de falar que trem é do diabo, que tecnologia, não sei o que, a influência, e deixando seu filho viciado na porcaria de jogo, na hora do culto,
na hora de adorar a Deus. Então nós somos uma geração má. Nós temos que ter a presença do Espírito Santo, nós não vamos ser ruins, maus, péssimos. Amém? Solta aí, queridos. Só o sinal que Deus está te dando para você nessa tarde é só esse. Arrependa dos seus pecados. Busque comunhão com Deus. Ame o seu próximo. Liga. Dá um abraço. Fala que ama. Liga para o seu próximo e fala assim, como eu te amo. Prega para eles. Usa o dom que Deus te deu. Que você possa suportar esse tempo de crise. Firme do nome de Jesus. Pai do Senhor, um abraço para todos em nome do Senhor.